Bom dia, pessoal. Nós vamos dar continuidade com a nossa disciplina e nesse capítulo nós vamos falar sobre a formação e manejo geral do rebanho. Imagina que nós, como técnico, eu como agrônomo, vocês como zootecnista, sejamos designados para formar um rebanho e manejar esse rebanho. Então, nós temos que ter uma série de conhecimentos que a gente vai adquirindo aqui ao longo do curso para que o empreendimento tenha sucesso. Então, a primeira coisa que se faz é escolher os reprodutores e as matrizes, tá certo? Quando a gente vai começar esse rebanho, vai se fazer inicialmente a escolha da raça que vai se criar. Bom, a escolha da raça, nós vimos já anteriormente, no capítulo anterior, que existe uma quantidade grande de raças, cada uma dessas raças tem a sua aptidão e tem as suas exigências nutricionais para produzir bem. Então, quando você vai escolher a raça para iniciar o seu criatório, a primeira coisa é você saber do produtor qual a finalidade da criação, se é para produzir carne, se é para produzir leite, e qual o sistema de exploração que ele vai imprimir na propriedade dele. Porque não adianta você escolher uma raça de alta produção se o sistema de criação for um sistema de criação que não condiz com as exigências dessa raça. Ok? Então, não é só a produção que você tem que ver em si. Você tem que ver a produção e como ela vai ser criada. Existem 3 sistemas de criação ou de exploração. Existe o sistema extensivo, é um sistema que usualmente usado pela maioria dos produtores, particularmente dos pequenos e médios produtores. É um sistema cujos custos são menores. Normalmente, os animais são criados a pasto, dificilmente se faz o manejo sanitário adequado, as vermifugações, as vacinações, dificilmente se faz adequadamente, faz uma coisa esporadicamente, só quando o animal está doente. Também nesse sistema, a mineralização nem sempre é feita, e esses fatores fazem com que o animal não produza adequadamente. Então, para esse sistema de criação, você tem que escolher raças de baixa produção, mas muito adaptada àquela região que você vai trabalhar. Então, não adianta você levar uma raça de alta produção para um sistema desse. Já o sistema semi-intensivo, aí já há cuidados. Nesse caso, o produtor se preocupa com a produção de forragem. Esses animais, eles comem a pasto, mas recebem uma complementação no coxo quando necessário. Na época chuvosa, eles comem apenas a pasto. Na época seca, eles recebem, além do pasto, eles recebem no coxo uma complementação, que pode ser um capim verde picado, pode ser uma silagem, pode ser um feno, de tal modo que ele venha completar a dieta para poder ter nutrientes suficientes para produzir. É um sistema que hoje está se migrando no sistema extensivo,
que é aquele sistema de pouca tecnologia, para esse sistema que já inclui alguma tecnologia. E, finalmente, vem o sistema intensivo, que esse é o sistema onde o animal recebe todos os aportes necessários para mostrar o seu potencial zootécnico. Aqui são feitas todas as vacinações, vermifugações, alimentação não é problema, ele pode se alimentar numa pastagem cultivada, receber complementação no coxo, ou ficar apenas estabulado, recebendo toda a alimentação no coxo. Então, esse é um sistema para animais de alta produção, porque também o custo é maior. E quanto mais você vai aportando tecnologia no sistema, maior é o custo. Portanto, o sistema extensivo é o mais barato. Porém, é mais barato, mas o retorno é muito pequeno, porque a taxa de mortalidade é alta, o crescimento dos animais é retardado e, como uma empresa, esse sistema não dá um bom resultado econômico. Aqui mostrando para vocês algumas raças nativas. Essas raças que vocês estão vendo aqui, Repartida, Marota, Mochotó, Canindé, são raças de capim nativa que vão muito bem no sistema extensivo. Esses animais, eles foram criados aqui na região, a formação deles se deu aqui na região, eles são adaptados perfeitamente ao sistema de pastagem daqui, ao tipo de clima, e eles vão muito bem aqui na região. Só que são animais de pequeno porte e que o retorno econômico pode não ser muito satisfatório. Agora, veja bem, quando você é designado para montar um criatório, uma das coisas que você tem que fazer, antes de escolher a raça, é ir à fazenda, onde vai ser instalado o criatório, para você ver qual a condição que tem. Pode ser que, de repente, uma dessas raças seja melhor para aquela situação. Não adianta dizer, não, mas bom é a raça Boé, a raça Savana, mas ela não tem condição de ser criada naquela propriedade, dadas as condições que a propriedade tem. Aqui nós estamos já mostrando raças melhoradas. Raça de leite, raça leiteira, como a Toggenburg, a Pardalpina, que são raças que só vão bem no sistema intensivo, no máximo semi-intensivo. Então, você vai mexer com leite, você tem que trabalhar com um sistema intensivo ou semi-intensivo. E estamos mostrando o Boé e a Anglo-Lubiana. A Anglo-Lubiana é uma raça de aptidão mista, muito bem adaptada às condições do Nordeste. Você pode indicar a raça Anglo-Lubiana para o Nordeste, porque ela vai muito bem. E o Boé também, mesmo sendo um animal de alta produção, se adapta bem aqui. Agora, veja bem, se adapta bem à questão climática, mas a questão alimentar você não pode descuidar. E um detalhe, sempre que a gente vai povoar uma propriedade, a primeira coisa que a gente faz antes de comprar o animal é preparar a comida. Porque você compra os animais e leva para a propriedade, no dia que ele chega já tem que ter comida para eles. Então, ao preparar um projeto de criação, uma das coisas primeiro a ter que ser feita é preparar a alimentação dos animais. Bom, definido qual a raça que você vai criar, aí você tem agora que verificar o que você tem que ver no reprodutor. Você vai escolher o reprodutor. Primeiro, que ele tenha a conformação da raça. Ou seja, você disse que vai criar Anglo-Lubiano. Então, o reprodutor tem que atingir
os padrões de um animal antediluviano. Você tem que conhecer as características da raça para não comprar um animal mestiço, porque às vezes você compra um animal muito parecido, mas que não é o antediluviano puro. Então você tem que ver a questão da conformação da raça. Segundo, aspecto masculino. Ora, a função do macho no rebanho é fazer cobertura. Ele só serve para isso, para fazer cobertura. Então ele tem que ter aspecto masculino. E você pode perguntar, e tem bode afeminado? Tem. O macho de aspecto masculino, ele tem um porte maior do que a fêmea, ele tem um pescoço mais grosso, a voz, ou seja, o berro dele é diferente do berro da fêmea, porque se ele for um animal afeminado, ele não vai se impor no rebanho. Terceiro ponto, integridade testicular e escrotal. Ora, pessoal, se o animal vai ser comprado para fazer cobertura, você tem que olhar o aparelho genital dele à lupa. Primeiro, integridade testicular. Você tem que olhar se os dois testículos estão na bolsa escrotal. Aquela história do criptorquidismo e do monorquidismo. Não pode, animal para reprodução nem pode ser criptorquídeo e nem monorquídeo. Olhar o tamanho dos testículos. Às vezes tem um animal adulto dos testículos pequenos. Então, os dois testículos na bolsa escrotal, mas são pequenos. Ora, se eles são pequenos, a capacidade espermática dele, a capacidade de formar espermatozoide é bem menor do que um animal que tem os testículos maiores. Então, naquela faixa de idade, você vai olhar um grupo de animais da mesma faixa de idade. Aqueles animais que, da mesma idade, que têm os testículos maiores, eles têm uma capacidade espermática maior. O escroto, que no caso é a bolsa escrotal, ela tem uma função fundamental para o reprodutor, que é o resfriamento dos testículos. Se os testículos estão na cavidade abdominal, eles não produzem espermatozoides viáveis. A diferença entre a cavidade abdominal e a bolsa escrotal é, em média, 5 graus centígrados. Essa diferença é que faz com que os espermatozoides se tornem viáveis. Você tem que olhar o músculo cremaster, se ele sobe e desce a bolsa escrotal. Isso é uma função do músculo cremaster. Quando está muito quente, ele se elastece, a bolsa escrotal se afasta da região ventral. Quando está muito frio, ele encolhe e a bolsa escrotal se aproxima da região ventral. Isso para manter aquela temperatura média de diferença de 5 graus centígrados. A ausência de alterações penianas e prepuciais. Ora, ainda dentro daquilo que nós dissemos, da função do macho fazer a cópula, você tem que olhar o prepúcio. O prepúcio é aquele orifício por onde o pênis sai. A gente chama vulgarmente de verga. Nos ruminantes a gente chama de verga, por onde o pênis sai. Se vê se ele tem algum estreitamento. Como é que você sabe isso? Você pega a bainha, que é onde o pênis repousa dentro dela, você pega a bainha, puxa um pouquinho para trás e vê se a verga exterioriza. Presença de bom libido. Ora, se ele não tem libido, ele não gosta de fêmea. Se ele não gosta de fêmea, ele não vai cobrir. E como é que tu sabe se ele tem bom libido? Tu sabe se ele tem bom libido se tu colocá-los no meio de um grupo de fêmea. Quando tu coloca esse macho no meio de um grupo de fêmea, eles ficam cheirando a vulva de uma, a vulva de outra, para ver pelo feromônio se tem algum em si para ele cobrir. Se ele não tiver libido, ele fica parado, a fêmea rodeia ele e ele não se manifesta. A ausência de doença,
Lógico, aí você dá uma olhada no aspecto geral do animal, para ver se ele tem pelos arrepiados, tem diarreia, está triste, olha a cor da mucosa do olho, para ver se ele está com verminose, ausência de hérnia umbilical, olha a região do umbigo, se foi bem curado, ausência de prognatismo e agnatismo, nós já vimos lá atrás que agnatismo e prognatismo são problemas de mastigação do maxilar, e esse problema o macho pode passar para a sua progênie. E nós vimos que isso são defeitos desclassificantes. Bons aprumos, vimos lá o defeito de aprumo. Animal cambaio, cambota, perna fechada, perna aberta. Ele tem que ter bons aprumos, ou seja, as patas retinhas, fechar uma abertura correta para não ter problema de andamento. E esse defeito ele pode passar para a progênie. E finalmente o macho caprino deve ser mocho através do amochamento. Ele não deve ser mocho de nascença. Nos ovinos não tem problema, pode ser mocho de nascença. Se for caprino, ele tem que ser chifrudo. Agora, se você não gosta de animal de chifre, acha mais bonitinho amochado, você faz o amochamento através da discorda, ok? Em cabra de leite, normalmente a gente trabalha com animais mochos, porque eles ficam confinados, vão para o coxo, e para eles não terem atrito, que o chifre é uma arma, e eles podem se furar um ao outro. Aí você trabalha com o animal amochado, mas não é uma coisa obrigatória. Com relação às fêmeas, é a mesma série de cuidados que você tem. Primeiro, o animal tem que ter a conformação da raça que você escolheu. Aspecto feminino. Se o macho tem que ter aspecto masculino, a fêmea não pode ser masculinizada, tem que ser aspecto feminino. Tem fêmea de jeitão de macho? Tem, mas esses animais são descartados no rebanho. Boa fertilidade. Para você saber se o animal tem boa fertilidade, ele deveria estar parido. Aí você diz, e se eu for comprar e essa fêmea não está parida? Uma deixa é você perguntar quem é a mãe dela no rebanho. Quem é a mãe dessa cabra? Você olha. Quem é a irmã dela? Você olha. Se a mãe dela está parida ou prenhe, se a irmã dela está parida ou prenhe, não é uma certeza, mas é uma probabilidade grande de ela também ser um animal fértil. Gestação e parto normais. Você sabe que tem animais que têm problema de aborto. Tem animais que têm problema de parição. Quando ela vai expulsar o feto, é o que a gente chama parto distóxico. Então você também aí você tem que se valer das parentes dessa fêmea. Porque você não vai comprar uma fêmea ela num momento de parição. Então você tem que se valer dessas parentes para ver se não existe problema dentro daquela família. Útero bem inserido com apenas 2 tetos. Ora, útero bem inserido significa que o útero tem bons ligamentos, tem bons músculos de sustentação, porque senão ela vai ficar, depois de umas 2 crias, ela vai ficar com o útero pendular. Os músculos não são fortes devido à mamada do cabrito, ou se for uma cara leiteira que puxa o leite para poder tirar, aquele músculo é flácido e ela fica com a glândula mamária arriada. Apenas 2 tetos. Você pode dizer, olha, mas glândula mamária de cara só tem 2 tetos. É para ter só 2. Mas existe cara que aparece com 3 ou 4 tetos. A gente chama de tetos extranumerários. Quando uma fêmea, se for selecionar uma cabrita para ser uma matriz, se ela tiver teto extranumerário, você elimina, não deixa, porque
Primeiro, tem algumas raças que não permitem o registro de fêmea com teto extranumerário. E mesmo aquelas que permitem, esses tetos extranumerários não tem nenhuma função. Portanto, você eliminar esses animais, ainda quando jovem, não colocar no rebanho. Boa produção de leite. Quando a gente diz boa produção de leite, significa que não é que ela seja uma cabra leiteira, mas ela produz leite suficiente, pelo menos, para criar as crias. Porque tem fêmea que não produz leite muito pouquinho e que não dá nem para criar os cabritos. Então você tem que verificar isso. Outra pergunta, e como é que eu sei? A mesma coisa, olha, procura saber dentro do rebanho, se está num rebanho fechado, ali tem parenta dela, tem mãe, tem irmã, tem prima, e você dá uma olhada no rebanho como um todo, para ver se tem cabras com esse tipo de problema. Evitar fêmeas com segunda muda que não estejam prenha ou parida. Nós vimos lá na dentição que uma fêmea de segunda muda, ela está com 2 anos. Ora, uma fêmea com 2 anos que não está prenha nem está parida, é sinal que ela tem um problema de fertilidade. Ela é um animal estéril, porque a cabrita, ela entra em puberdade por volta de 5 meses. As raças mais precoces, até com 4 meses, ela já entra em puberdade. E está aí sendo coberta, fertilizada, por volta de 7 a 10 meses de idade. Então, no segundo ano, no início do segundo ano, ela já está parida. E se ela tem segunda muda, portanto, um animal de 2 anos, que não está prenhe e nem está parida, esse animal, com certeza, tem algum problema no trato genital, uma metrite, uma inflamação qualquer, e é um animal que você não deve levar para o seu rebanho. Ausência de doenças infecciosas e aborto. Aí tu vai dar uma olhada, aquela olhada clássica no animal, fazer uma palpação, ver se ela tem algum nódulo de linfadenite caseosa, ver se ela tem alguma manqueira que mostra uma polodermatite, olha na mucosa do olho dela para ver se ela tem algum problema de verminose, para que você não leve um animal problemático para o seu rebanho. Bons cascos e aprumos, bons aprumos e cascos, aquela mesma coisa que a gente disse com os reprodutores. Os animais têm que ter as patas normais, não pode ser cambaio, cambota, pisar aberto ou pisar fechado. E a questão da fêmea, ela tem que ser chifruda ou amochada. Só quem pode ser mocha é se for fêmea ovina. Fêmea ovina é mocha até porque o registro genealógico exige que seja mocha. As raças ovinas de lanada, todas elas são mochas. A única exceção, nós vimos lá, é a raça rabo largo. As outras todas são mochas. Se tiver chifre, não pega registro. Aqui, em termos de caprino, pode nascer caprino mocho? Pode sim, mas você não deve deixar para reprodução. Por que não deve deixar para reprodução? Porque há uma tendência, não necessariamente, mas há uma tendência desses animais gerarem filho hermafrodita. E aí, esse animal não serve para reprodução. Bom, agora vamos, depois de adquirir as fêmeas, de adquirir os reprodutores, ter aqueles cuidados de ter escolhido tudo dentro do padrão, vamos agora falar alguma coisa dos cuidados que você deve ter com os reprodutores e com a matriz. Primeira coisa, reprodutores. Os reprodutores, você não deve engordá-los demais. O tecido adiposo é antagônico à reprodução. Animal muito gordo perde o libido. Esses animais devem ficar, se eles forem criados a campo, eles devem ficar num piquete separado. Os machos ficarem separados das fêmeas. Isso numa criação organizada. Devem ficar separados das fêmeas.
Quando se aproxima a época da estação de monta, você tem que casquear, fazer o casqueamento, que é para eles pisarem firme, não ter problema de boleto, porque eles vão começar a trabalhar. Outra coisa, faltando uns 30 dias para o início do período reprodutivo, você deve aportar uma alimentação mais nutritiva. Além do volumoso que ele está comendo normalmente, você entrar com um pouco de concentrado. Talvez aí 500, 600 gramas de concentrado por animal dia, para que ele entre na reprodução ganhando peso e, portanto, com boa produção espermática. Uma coisa também importante é que quando eles vão entrar em reprodução, você deve antes mandar fazer para o médico veterinário uma análise do sêmen, para ver se eles estão com sêmen adequado. Porque você pode colocar o carneiro ou o bode, ele cobrir e a taxa de fertilidade ser baixa. Então, o ideal é que você mande antes, 20, 30 dias antes da estação de cobertura, fazer uma análise andrológica. Análise andrológica é uma análise do sêmen, para ver como é que está. Bom, com relação à matriz, você tem 3 tipos de matriz no rebanho. Tem as matrizes secas, tem as matrizes gestantes e as paridas. O cuidado aqui é com relação ao nível nutricional. A matriz seca, ela precisa de nutrientes apenas para manter as suas funções. Não tem uma cria e nem tem produção de leite. Ela tem apenas que se manter viva e com um bom estado corporal. Essa matriz seca, você deve deixá-las a pasto, não precisa se preocupar em colocar nas melhores pastagens. As melhores pastagens você vai deixar para as gestantes e coloca elas lá, contanto que elas fiquem no escolo corporal aí entre 2,5 e 3. Elas têm que estar no escolo corporal razoável, que é para quando elas forem entrar em cobertura, elas ciclarem normalmente. As matrizes gestantes, você tem que ter um cuidado especial. A gestação são 150 dias. Nos 2 primeiros terços da gestação, ou seja, nos 100 primeiros dias, o crescimento do feto é muito lento. Ele cresce apenas 30% do peso final dele. Então, essa matriz, ela pode se manter a campo, numa pastagem razoável, sem nenhum problema. Quando chega no terço final da gestação, ou seja, nos últimos 50 dias, aí sim, você tem que dar um aporte nutricional. Esse aporte nutricional pode ser com uma pastagem de alta qualidade, uma silagem de alta qualidade, um feno de alta qualidade, ou com concentrado. Nós, em Pentecoste, trabalhávamos com concentrado. A partir de 100 dias, a gente começava a dar 150 gramas de matriz por cabeça dia. Para que esse aporte nutricional? Para aumentar a velocidade do crescimento do feto, já que ele vai crescer 70% nesse período, preparar a glândula mamária para a produção de colostro, já que quando ela parir, ela tem que ter colostro para a cria, e, portanto, esse cuidado é fundamental. Finalmente, a fêmea pariu, terminou a gestação, pariu. Ela tem que ser mantida no mesmo regime da fêmea gestante para poder ter uma boa produção de leite, para que as crias se alimentem bem e possa ser desmamada no futuro próximo, que quando você vai tirar a cria do pé da mãe,
para essa fêmea se preparar para uma nova gestação. Bom, agora nós vamos falar aqui dos cuidados especiais que você tem no manejo do rebanho. Então vamos repetir aqui. Você comprou os animais, botou para cobrir, teve o cuidado com o reprodutor, com as matrizes, elas pariram e agora vem o seguinte, chegou o momento da aparição. A primeira coisa que você tem que fazer quando a fêmea pare é, depois que ela lambe o feto, você fazer o corte e a desinfecção do cordão umbilical. Isso aí, pessoal, é uma operação simples, muito simples, mas que evita uma mortalidade alta dos cordeiros. Coisa que o homem do campo, aquele cara que trabalha lá no semi-extensivo, não faz. Normalmente ele não faz isso. Então, como é que tu procede? Tu tem lá uma tesourinha, né? Eu tenho uma tesourinha e tem lá um pouco de iodo. Aí tu, quando o cordeiro nasce, ou o cabrito, deixa ele dar a primeira mamada, aí tu vai cortar esse cordão umbilical. Tu deixa assim um corpozinho, seja um pedacinho, de uns 3 dedos de comprimento, torno aí de uns 5 centímetros a 6, e aí tu vem com a tesoura desinfetada, corta. Em seguida, pega um pouquinho de iodo e coloca sobre o cordão umbilical. Pronto. Tu vai fazer isso, mas essa desinfecção, o corte é uma vez. A desinfecção tu vai fazer 2, 3 dias, aí esse corpozinho seca, mumifica e cai. Segunda coisa que tu tem que te preocupar com isso é a mamada do colostro. Naturalmente, o colostro é o primeiro leite da fêmea. Esse leite tem na sua constituição as imunoglobulinas, que são proteínas que vão dar resistência orgânica ao animal. Esse borrego, esse cabrito, está lá dentro do útero materno, que é um local fechadinho, ele não tem contato com bactéria, com vírus, com coisa nenhuma, ele está lá guardado. Quando ele é expulso, que chega aqui no meio ambiente, ele vai ser bombardeado por uma série de bactérias, por uma série de vírus que tem na atmosfera. E se ele não tiver uma resistência orgânica boa, ele vai morrer. Então, a mamada do colostro é fundamental para que ele adquira a primeira resistência vinda das imunoglobulinas. Essa mamada do colostro tem que ser o mais rápido possível, porque as imunoglobulinas são proteínas de cadeia longa e se passar mais de 24 horas, não adianta mais ele mamar colostro, porque elas não penetram mais, não são mais absorvidas, porque o intestino do animal já fechou os poros. Quando ele nasce, os poros são abertinhos, ele absorve essas proteínas de cadeia longa. Depois de 24 horas, o colostro não vale mais nada. Por isso, a sua preocupação para esse cordeiro, esse cabrito mamar. Normalmente, naturalmente, quando o cabritinho se levanta, a primeira coisa que ele faz é procurar o útero da mãe para poder mamar. Isso é natural. Mas, às vezes, é uma fêmea que não tem muita habilidade materna, ela não quer deixar ele mamar. Aí é hora do tratador chegar, segurar, para poder segurar a fêmea para o cordeiro mamar. Se for o caso, ele tira o colostro e dá na mamadeira. Fazendas organizadas tem o que a gente chama de banco de colostro, porque às vezes tem uma ovelha que para e não dá colostro, e você tem lá o banco de colostro, que é um colostro que está congelado, aí você pasteuriza, leva para a temperatura ambiente e fornece para a cria, a fim de que ele não venha a morrer. Porque o animal que não mama o colostro, 99%
é a probabilidade de ele morrer. Eu estou colocando zero, eu estou colocando 1% para escapar, mas mesmo assim ainda é muita coisa. Então, esses 3 pontos. Uma coisa também que você tem que levar em consideração é que o cordeiro ou o cabrito, quando novinho, até os 30 dias de idade, ele não vai fazer nada no campo, ele não come, ele funciona como um monogárfico, ele só toma leite. Então você não deve deixar esse cabrito ir para o campo, você deve deixar preso no centro de manejo, ou no chiqueiro, se não tem centro de manejo, no chiqueiro. Ele fica preso. Por quê? Porque se ele for para o campo, ele vai se expor aos predadores, ao carcará, ao gato do mato, à raposa, que são todos predadores. Então, você não solta esse animal nos primeiros 30 dias de vida. Depois de 30 dias de vida, quando já tem se rompido a goteira esofagiana, aí sim, ele deve ir para começar a comer as primeiras folhinhas, que é para o rumen dele passar a funcionar e ele se tornar um ruminante completo. Bom, imaginando que o seu cordeirinho cresceu, já está aí bem crescidinho, já é um ruminante, agora nós vamos ter uma outra prática de manejo que a gente faz, que é a desmama. Desmamar é separar o cordeiro da fêmea. Dependendo do sistema de criação, essa desmama vai ser mais cedo ou mais tardia. Quando você cria no sistema extensivo, com só uma aparição por ano, você vai desmamar esse cordeiro em torno de 90 a 100 dias de idade. Com 90 a 100 dias de idade, aí você separa a cordeirada, deixa as fêmeas, elas berram por ali uns dias, mas depois esquece. Nessa fase, com 90 a 100 dias, a curva de produção de leite dela já está muito baixa, não vão encher muito o útero, e esses cordeirinhos já são ruminantes completos. Põe uma pastagem boa e eles vão sobreviver sem necessitar desse leite. E por que a gente deve desmamar? Porque é para essas fêmeas se recuperar para ir para uma nova cobertura. Porém, quando você trabalha num sistema mais evoluído, que você quer tirar 3 parições em 2 anos, aí o intervalo entre parto são 8 meses. Aí você tem que fazer o que nós chamamos de desmama precoce. Você tem que desmamar o cordeiro na faixa de 45 a 60 dias. Nesse caso, você tem que trabalhar com cripfilho. O que é o cripfilho? É um cercadinho onde a ovelha não tem acesso, só tem acesso à cria, e dentro desse cercadinho, tu coloca um coxo com concentrado. Aí o que ocorre? O cordeirinho está mamando e ao mesmo tempo comendo concentrado. Nos primeiros dias de vida, você coloca logo a partir dos primeiros dias de vida. No início ele começa a comer pouquinho, 10 gramas, 20 gramas, e vai aumentando. Quando ele está aí por volta de 45 a 60 dias, ele já está comendo um volume de concentrado razoável. Aí chega o momento de você desmamar, digamos 60 dias. Aí você separa o cordeiro das ovelhas. Nessas alturas, as ovelhas ainda estão produzindo muito leite, porque só estão com 60 dias de parida. Ocorre, às vezes, delas encherem muita glândula mamária e dá um problema chamado de mamite, principalmente em ovelhas santinês, que tem uma boa produção de leite. Para evitar isso, você dá um estresse nas ovelhas. Quando você faz a desmama, você deixa a ovelha 24 horas sem comer e nem beber. 24 horas sem comer e nem beber. Com 24 horas, você coloca água. E a partir de 36, aí você volta novamente para a alimentação normal. Volumoso e água. Com esse estresse que você dá, há uma queda de produção de leite e o problema de mamite
é evitado. Com relação aos cordeirinhos, esses vão continuar comendo o concentrado deles, continuar comendo o concentrado dele e um volumoso de boa qualidade. Normalmente a gente coloca um feno de Tifton, um feno de cunhã, ou até mesmo um material verde, um capim Tifton verde, picadinho, para poder ser um material mais tenro, para facilitar a apreensão por esses animais que ainda são pequenininhos. Ok? Outra prática de manejo que a gente costuma fazer é a descorna. A descorna não é uma prática de manejo obrigatória. Você só faz se quiser. Então, descornar é o quê? É eliminar os botões de chifre. Você não quer que o seu animal fique chifrudo. Então, você descorna. Existem vários tipos de descorna, vários métodos de descorna. O método mais simples é o método com ferro quente. Existe no comércio um ferro de descornar tipo um martelo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o animal, fazer a tricotomia, que é o corte dos pelos em torno do botão de chifre, que é para descobrir o botão de chifre. O botão de chifre é o grupo de células que, por multiplicação, iriam dar o chifre. Então, você descobre aquele botão de chifre e, com o ferro quente, em brasa, coloca sobre esse botão de chifre e as células vão ser destruídas, vão ser queimadas. Em seguida, você coloca por cima um unguento para que seja cicatrizante e repelente. É um método super simples, barato, porque você compra um martelinho desse, dura muito tempo se você tiver cuidado, e o animal não tem muito sofrimento. Agora, o seguinte, esse tipo de descorna, você só pode fazer no animal até no máximo 30 dias de nascido. Depois de 30 dias de nascido, ele já tem uma pontinha de chifre, que só o ferro quente não resolve. Só o ferro quente não resolve. Aí você tem que usar uma faca mais o ferro quente. Procede da mesma maneira, limpa a base do botão de chifre, vem com a faca amoladinho, um canivete amoladinho, corta o chifrinho que ainda está mole. Quando você corta, aí vai sair sangue. Não te apavora. Tu tem aqui o ferro quente. O ferro quente, ele cauteriza. Na hora que tu pega esse ferro quente, joga sobre esse local onde tu cortou o chifre, ele vai cauterizar os vasos que estão jorrando sangue e também vai queimar algumas células que, porventura, não tenham sido tiradas na hora que você cortou. Então, essa é um outro tipo de descorna quando o animal é mais velhinho, se ele está com 30 dias, em torno de 30 dias. E, finalmente, vem a descorna cirúrgica. A descorna cirúrgica é quando você tem um animal adulto e você quer tirar o chifre dele. Pode tirar o chifre do animal adulto? Pode. Aí é bem mais complicado. Aí já tem que entrar um médico veterinário, porque é uma cirurgia. Você tem que adormecer o animal através do rum-pum, que é um anestésico para ruminante. Você aplica rum-pum, o animal desfalece, e aí você vem agora com os equipamentos necessários, faz a retirada do chifre, com toda a asepsia possível, para não ter contaminação, ponteia
e 8 dias depois você atira nos pontos e o animal está descornado. Repito, a descorna melhor, tanto para o animal como para você fazer, é a descorna do animal recém-nascido, até 30 dias de idade, porque não dá trabalho, o animal sofre menos. Mas, às vezes, existe a necessidade de você descornar um animal adulto. Pode ser descornado também. Não é um procedimento obrigatório, mas tem determinadas raças, principalmente as raças leiteiras, que trabalham sempre com elas descornadas para evitar acidente. Uma outra prática de manejo é a castração. A castração é uma prática de manejo onde você procura emascular os machos. Essa prática de manejo, ela se torna muito interessante quando nos criatórios extensivos, que ficam os machos junto com as fêmeas, vivendo em promiscuidade com as fêmeas. Aí tu imagina que tu tem 15, 20 machinhos junto com o rebanho de fêmea. Quando uma fêmea entra em si, é uma disputa tremenda por essa fêmea. E às vezes o reprodutor que tu tem lá, que é um animal especial, não tem nem a oportunidade de cobrir por conta desse enxame de animais que tem tentando cobrir essa fêmea. Então, você pode fazer o processo de castração. Hoje em dia, só existem 2 métodos de castração permitidos pela Sociedade Protetora dos Animais, que é o uso do alicate emasculador, que a gente conhece vulgarmente por burdísio, e o uso da castração cirúrgica. Antes tinha a castração com anel de borracha, que não permite mais, porque o animal sofre muito. Existia a castração de volta e castração de macete. Essas castrações, volta, macete, são bastante antigas. Castra o animal, castra sim, mas são coisas obsoletas. A castração com anel de borracha era feita até bem pouco tempo, mas que também foi descartada. E hoje a gente trabalha com a castração com burdísio e a castração cirúrgica. Na realidade, a castração com burdísio é um alicate, que a gente chama também de alicate emasculador. Você vai cortar os cordões espermáticos. É um método sem presença de sangue, Você aperta o cordão espermático. No que você aperta o cordão espermático, os vasos sanguíneos são obstruídos e então não é feito mais a troca sanguínea, porque tem um vaso que traz o sangue arterial e um vaso que volta o sangue venoso. Se você fecha ambos, o testículo não é mais alimentado e ele morre. Com o passar do tempo, ele vai atrofiando e desaparece. É uma castração simples de fazer, muito simples de fazer. O animal não tem grande sofrimento, você pode fazer em qualquer época do ano, porque não tem sangue, não vai ter problema de bicheira, porque não tem ferida. E a castração cirúrgica, essa sim, é com presença de sangue. Tem sangue sim. Você vai cortar a bolsa escrotal, exteriorizar o testículo, tirar o testículo de dentro da bolsa escrotal, dar um ponto no cordão espermático. Por que um ponto no cordão espermático? Para que não haja hemorragia. Porque se você cortar sem dar um ponto, pode ser que ocorra uma hemorragia e o animal venha a morrer. Então você dá um ponto e corta o cordão espermático abaixo do ponto. Faz a mesma coisa com os 2 testículos. Com isso, esse animal fica castrado, mas você vai ter cuidados com ele. Porque, por conta do ferimento, você vai ter que colocar um mata-bicheira, né? Um repelente, para poder a mosca varejeira não pôr e, consequentemente, não vir surgir
uma bicheira ou bias, ok? Então, em tese é isso. Devo dizer para vocês que nós, essa descola, castração, a gente vai ver isso em aula prática. Nós vamos ver em aula prática que se torna muito mais fácil de vocês absorverem o que nós estamos dizendo aqui. Aí vem uma outra prática de manejo, a marcação. Marcar o animal é uma necessidade porque ela dá posse a ti daquele animal. Se tu tem um animal que não tem nenhuma marcação, eu posso chegar a dizer que é meu. Outro pode chegar a dizer que é dele. Então, esse animal tem que ter uma marcação. Essa marca tem vários tipos de marcação. Você pode marcar, fazer a marcação com ferro em brasa, ferro quente. Você faz um símbolo, que pode ser uma letra, a inicial do seu nome, por exemplo, e aquece, registra essa letra, que essa marca é registrada no cartório de registro feito na Secretaria da Agricultura, e a partir daí, quem pode ferrar com aquela marca é só você. Então, existe milhares de marcas registradas lá no cartório, na Secretaria da Agricultura. Essa é uma marca muito usada em bovino, em caprino e ovino, pouco usada. Normalmente, quando a gente faz, a gente ferra na orelha ou na tábua do queixo. Agora, a marcação mais usada em caprino e ovino é a tatuagem. Os animais de registro, todos os animais registrados, eles são marcados por tatuagem. Porque, veja bem, como nós falamos lá anteriormente, quando vem aquele fiscal da Arco, registrar o seu animal, ele tem que dar um nome a ele, dar uma numeração a ele. E aquela numeração vai com ele até o fim da vida. Então, vocês sabem que tatuagem, ela não sai. É feito com tinta nanquim e ela é uma marcação permanente. Existe o tatuador, que você manuseia, coloca o número que quer, a letra que quer e faz a marcação através da tatuagem. Repito, é uma marcação mais específica para animais puros. Agora, os animais comuns, os SRD, normalmente a gente faz a brincagem. Existe brinco, vários tipos de brinco. Dos brincos de borracha aos brincos metálicos. Esses brincos de borracha também tem vários. Dentro dos brincos de borracha existem aqueles mais baratinhos, que são mais frágeis, mas existem brincos mais fortes que você faz a brincagem e permanece até o final da vida do animal. Para isso, existe um alicate brincador que você compra na casa veterinária, acopla o brinco e põe na orelha do animal. Normalmente o brinco é colocado na orelha do animal. E finalmente o descarte. O que é descarte? Descarte é você retirar do rebanho aqueles animais que não servem mais para permanecer no rebanho. O principal fator de descarte é a idade. Você não deve criar animais velhos, porque os animais velhos, se o seu rebanho for um rebanho de vovozinha, o índice de fertilidade dela cai. A fêmea caprina ovina está no auge da reprodução até 5 a 6 anos. Passou daí, não é que ela não pare mais, mas ela vai ter um ciclo estral mais alongado. E por conta disso, você vai perder dinheiro. Então você tem que fazer um esquema onde anualmente você substitui 20% do seu rebanho, 20% do seu rebanho você substitui por um animal novo, que são as fêmeas jovens que estão chegando à época de reprodução. E aquelas fêmeas mais velhas, você descarta. Descarta é você vender para o abate, não é vender para reprodução, vender para o abate. Além da idade,
você tem ainda os animais machos. O macho não foi reprodutor, quando ele chega com 1 ano de idade, tem que ir para o abate. Então você descarta. Algum animal que nasceu com defeito, todos aqueles defeitos que nós falamos, de pata, de coluna, de cabeça, nasceu com esse problema, você não está pequenininho, deixa ele crescer, quando ele chega na idade de abate, tu bota para fora. E também problema de consanguinidade. Se tiver algum problema de consanguinidade no rebanho, você também tem que evitar a consanguinidade e vai colocando aqueles animais parentes para o abate. Você precisa apurar dinheiro, portanto, esses animais que você vende é dinheiro para a propriedade, para você tocar o resto do rebanho. Bom, nós ficamos por aqui e próxima aula a gente continua.